Fala, juventude! Sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. É muito bom ter a nossa classe reunida em mais uma edição da EBD Fiel. Hoje a gente vai direto ao ponto, mergulhando no resumo da lição 7, que traz um tema absolutamente transformador: cuidando do espírito que nos conecta. Vamos entender de um jeito prático o que isso realmente significa para a nossa vida diária. Se é legal, a nossa jornada de hoje vai passar por 5 paradas bem rápidas. A gente começa com a introdução sobre cuidar do espírito, logo depois a nossa natureza espiritual, vida no Espírito Santo, a mordomia do espírito e a gente fecha com a conclusão sobre fruto e dons. Bora lá? Ponto número 1. Introdução. Cuidando do espírito. O que isso significa na prática? Significa andar numa dependência diária do Espírito Santo. Pensa numa amizade real. Você não mantém um super amigo sem investir tempo, conversa e atenção, né? A nossa vida espiritual é igualzinha, ela não funciona no piloto automático. Aquele texto super famoso de Gálatas, capítulo 5, resume perfeitamente essa dinâmica. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O ponto crucial aqui é o seguinte: a verdadeira conexão com Deus não é só sobre o ambiente em que a gente está, aquela luz da igreja ou o tipo de música tocando. É sobre ter um coração aberto, disposto a ser guiado. Então, eu já lanço um desafio prático para vocês. Que tal a gente separar um momento todo santo dia para oração e leitura da Bíblia, antes de tomar aquelas decisões mais difíceis da semana? E isso nos leva diretamente ao nosso segundo ponto: a nossa natureza espiritual. A gente precisa lembrar que nós fomos criados desde a origem para ter um relacionamento espiritual com Deus. Isso quer dizer que a gente nunca vai achar o nosso verdadeiro propósito correndo só atrás de conquistas materiais ou likes nas redes sociais. Não rola. Quer ver uma coisa fascinante? A palavra espírito no grego bíblico é pneuma, que significa literalmente vento, ar em movimento ou fôlego de vida. E a Bíblia usa essa palavra de 4 jeitos principais: para o Espírito Santo, para o nosso próprio espírito humano, para o fôlego de vida e para se referir a seres espirituais. Isso prova uma coisa gigantesca pra gente. O mundo espiritual invisível é extremamente real. É tipo vento, você não consegue segurar o vento com as mãos, mas com certeza vê a força dele balançando as árvores. Nós vivemos esses efeitos reais na nossa jornada. E aí eu deixo uma pergunta provocativa pra gente pensar: onde buscamos o nosso propósito? É bom dar uma pausa ao longo desses próximos dias e observar com calma se não estamos buscando o sentido de vida longe de Deus. Sabe quando bate aquela irritação chata, a ansiedade ou a pressão do dia a dia? Antes de explodir no calor do momento, a gente precisa parar, orar e pedir domínio próprio. A nossa âncora tem que ser espiritual. O que puxa perfeitamente o nosso terceiro tópico: vida no Espírito Santo. Viver de verdade no Espírito exige uma ação intencional nossa de renunciar aos nossos impulsos egoístas e dar um passo firme para uma adoração genuína. E como é que a gente avalia se está indo bem? A métrica definitiva é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Essa listinha é a maior prova de que o caráter de Cristo está sendo formado dentro da gente. Afinal de contas, não existe a menor possibilidade de adorar a Deus de verdade se o nosso corpo está lá no culto, mas a nossa mente está completamente absorvida por distrações mundanas. O texto constrói um contraste claríssimo: impulsos da carne contra uma vida de santidade. É uma batalha diária. Então, como aplicação prática para essa semana, eu sugiro o seguinte: escolhe intencionalmente uma daquelas virtudes do fruto do Espírito, tipo a paciência ou a bondade, para praticar ativamente. E, em paralelo, corta algum hábito ou ambiente digital que você sabe muito bem que está sugando a sua santidade. Entrando agora no tópico 4, a mordomia do Espírito. A palavra mordomia tem tudo a ver com administração, cuidado e responsabilidade profunda. Nós temos a missão de cultivar a nossa devoção e manter o nosso interior sensível à voz de Deus. Mas como a gente administra isso de forma eficiente? Tem 3 disciplinas diárias que são o feijão com arroz, ler a palavra, orar com sinceridade e praticar o jejum. E olha, tem um detalhe aqui que é sensacional. Ser guiado pelo Espírito não tem nada a ver com perder o controle ou ficar fora de si como se fosse uma possessão demoníaca. Pelo contrário, a Bíblia afirma que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, a ação de Deus na nossa vida preserva a nossa consciência e produz mente sã, muito equilíbrio e domínio próprio. No fim das contas, isso tudo culmina numa constatação poderosa: a verdadeira conversão acontece de dentro para fora. Ela começa lá no nosso espírito renovado e só depois transborda, moldando as nossas atitudes. O grande desafio para vocês é:
Coloca pelo menos uma dessas disciplinas espirituais em prática essa semana e encontra uma oportunidade real, tangível mesmo, para servir alguém ou compartilhar o evangelho com um amigo. E assim, a gente aterrissa na nossa conclusão: fruto e dons. Para amarrar tudo que a gente viu, a grande verdade é que o Espírito Santo habita na gente para dar tanto aquele poder extraordinário para servir, quanto o caráter para viver de forma pura. Só que tem uma diferença crucial nessas duas coisas, tá? Os dons espirituais existem especificamente para a gente servir a Deus e trabalhar na obra. Já o fruto do Espírito existe para refletir o caráter de Deus em nós. A regra de ouro é: ter dons espirituais absurdamente impressionantes não é garantia de santidade pessoal. Então o nosso desafio não é só buscar ser muito usado por Deus, mas focar de verdade em exibir ativamente o fruto do Espírito nas atitudes mais corriqueiras do nosso dia a dia. Fica aí essa reflexão pesada pra gente. Afinal, de que adianta ter grandes talentos se o nosso caráter não reflete o amor de Deus, não é? Pensem nisso durante essa semana. Na próxima semana estudaremos a lição 8, a mordomia do tempo, administrando os dias com sabedoria. Aprenderemos que tudo pertence ao Senhor e que somos administradores dos dons, talentos e recursos que Ele nos confiou. EBD fiel. Fiel à palavra.